Olá, estudante do 7º ano. Olá, Gilbert, que nos acompanha nessa aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E é um prazer estar aqui de volta nesse início de ano, começando as nossas aulas. Eu tenho certeza que você vai acompanhá-las e vai aprender muito. Então, fique aí que hoje nós vamos trabalhar o gênero textual notícia. Então, nesta aula, se você ficar aí do início ao final da aula, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar os recursos utilizados para impactar, olha só, para impactar, chocar o leitor, que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado. Então, aqui nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar qual é o intuito da notícia, porque todo texto possui uma finalidade, um intuito. Para que eu estou escrevendo esse texto? Quem é o meu leitor? Assim pensa quem está escrevendo, no caso aqui o jornalista. Qual a linguagem eu posso usar? É a linguagem verbal ou a linguagem não verbal? Eu preciso atender aquele público, eu preciso atingir o meu objetivo. Então, o objetivo precisa ficar claro. Isso para qualquer texto. E nós vamos ver aqui qual é o objetivo do gênero textual notícia. Então, vamos lá. As notícias e nosso cotidiano. Por que isso? É justamente para chamar sua atenção. A notícia faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte do nosso cotidiano. Então, a notícia é um fato da atualidade, né? Aconteceu, virou notícia. A notícia de hoje, amanhã, ela está velha, né? Então, você costuma ler notícias? Pensa aí. Onde as notícias circulam geralmente? Onde eu encontro uma notícia? Para que as pessoas leem, ouvem notícia e ouvem noticiários? Né? Porque só antecipando aqui, quando eu falo onde circulam as notícias, eu posso achar as notícias nos jornais, nas revistas e hoje aonde eu ouço muito, né? Na internet. Né, nos jornais, então eu ouço os noticiários para ficar o quê? Por dentro do que está acontecendo no dia a dia, não é isso? Então aqui nós vamos começar para desenvolver aquela habilidade para você entender o que é uma notícia, qual o objetivo da notícia, quais os fatos de uma notícia, nós vamos ler e interpretar uma notícia, ok? Então, mortes em Petrópolis chegam a 181, na maior catástrofe da história da cidade. Presta atenção que isso é muito importante numa notícia, a letra, a cor da letra, o tamanho da fonte usada. Para quê? Qual é a intenção? Porque é intencional. Então, vamos lá. Mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. Buscas entraram no 7º dia nessa segunda-feira. Trabalhos foram interrompidos no fim da tarde devido a uma forte chuva na região. Eu estou grifando aqui porque são pontos importantes para a nossa análise depois, ok? Mas eu vou limpar aqui porque eu vou passar. Tragédia em Petrópolis, catástrofe deste ano já é a maior da história da cidade. As mortes em decorrências das chuvas que atingiram Petrópolis na semana passada chegaram a 181, informou o Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira, 21. Então, quer dizer, porque essa notícia foi do dia 21 de fevereiro. O número
é o maior já registrado na história da cidade. A maior catástrofe até aqui era a de 1988, quando 171 morreram. Aqui tem uma imagem, que essa linguagem não verbal é muito importante também. Nós vamos falar sobre ela. Ainda há 104 desaparecidos. E nesta segunda-feira 21, as buscas entraram no 7º dia. Por volta das 17h30, houve chuva forte e os trabalhos de buscas foram interrompidos. Então, olha só, antes de começar a nossa interpretação, numa notícia, a notícia é uma narrativa curta. Você precisa observar que a linguagem tem que ser uma linguagem clara. Eu já falei aqui que é da atualidade. Então, é uma notícia, se é um texto narrativo, precisa ter o quê? O tempo, o espaço, os personagens e o fato. Então, olha só. A primeira pergunta registra os elementos estruturais que compõem o gênero notícia. Então, quando você terminar de responder essas perguntinhas, você vai ter todos os elementos essenciais que compõem uma notícia. Então, que fato aconteceu? Que fato? Então, isso quer dizer o que aconteceu. Então, voltamos lá. O que aconteceu em Petrópolis? Vocês ouviram essa notícia? Estão acompanhando? Vocês leram em jornais? Porque foi uma tragédia e ficou em foco, não é isso? Até hoje, por quê? Porque existem desaparecidos. Então, o que aconteceu? Mortes em Petrópolis. Olha só, aqui nós temos um título em letras garrafais, grandes, para chamar a atenção. Então, pelo título, eu já sei o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Mortes em Petrópolis. Está aqui o fato, né? O que aconteceu? Com quem? Quem são os personagens dessa tragédia? Quem estava envolvido? Então, olha só, são os personagens. E com quem aconteceu? Né, gente? Com a população, com as pessoas da cidade de Petrópolis. Então, a tragédia aconteceu com as pessoas em Petrópolis. Então, é a segunda pergunta do com quem. Então, aqui foi que fato, com quem e agora, quando aconteceu? Olha só, aqui fala o seguinte, estamos no 7º dia, nessa segunda-feira está no 7º dia das buscas. Se tem 7 dias, aconteceu há 7 dias atrás. Se a notícia foi do dia 21, então, que dia aconteceu esse fato? Presta atenção, olha a importância de você ler. Se tem, nessa segunda-feira, fez 7 dias, se essa segunda-feira foi o dia 21, então o fato aconteceu no dia 14. Não é isso? Olha só, quando aconteceu essa tragédia lá? No dia 14. Então, essa é a interpretação dessa notícia. Onde aconteceu? Em Petrópolis, né? Então, Petrópolis é o lugar, é o espaço. Por que aconteceu? Qual foi a causa desse fato? Por que aconteceu essa tragédia? O porquê é a causa do fato. Então, por que aconteceu? Porque houve uma forte chuva. Foi devido à forte chuva. Então, olha só, quando eu leio, voltando aqui então, quando eu leio, eu já falei que é uma narrativa. A narrativa tem que ter tempo, espaço, personagem. Então, sempre eu pergunto, o quê? O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Viram só? E por que aconteceu?
Então, esse é o fato. Então, quando eu respondo todas essas perguntas, eu consegui ali localizar o fato, os personagens, o tempo e o espaço. E olha só uma dica, geralmente a notícia tem o título em letras garrafais, em cores vivas ou uma letra maior. Logo depois vem o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo é chamado de lead. E esse lead, geralmente, tem todas essas perguntas que eu fiz. O quê? Como? Quando? Né? Por quê? Então, geralmente, você responde nesse primeiro parágrafo. Essa notícia nossa aqui é uma notícia muito pequena, né? Então, eu pude olhar nela toda porque é uma notícia pequenininha. Já tinha acontecido, só estava falando sobre os desaparecidos. Outra coisa muito importante, a notícia geralmente, ela tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Claro que a linguagem verbal, que são as palavras, é que comanda. Mas aqui nós temos uma linguagem não verbal e ela é muito importante, porque mostrou para nós aqui está escrito tragédia em Petrópolis. O trabalho das equipes durante a madrugada. Então aqui tem os homens trabalhando e aqui mostra como que foi a tragédia. Né? A intensidade, as casas, as coisas derrubadas. Então, a notícia tem esse poder de chocar. Então, as imagens, a linguagem verbal, ela ajuda nesse objetivo de chocar as pessoas, de mostrar como aconteceu. Né? As casas derrubadas, o barranco, as pessoas soterradas, os homens trabalhando. Então, esta é a finalidade da linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal e a linguagem verbal, elas se complementam para dar essa notícia. Então, nós respondemos aqui nessa atividade todos esses elementos. Então, deu para você entender aí quais são os elementos estruturais de uma notícia? Como que deve ser uma notícia? Então, a linguagem usada na notícia é formal ou informal? Justifique sua resposta. Eu já falei aqui um pouquinho, né? A linguagem é formal, é uma linguagem clara, é uma linguagem objetiva. Então, não pode usar figuras de linguagem, não deve usar gírias, né? Porque isso faz parte da linguagem informal. A notícia é clara e objetiva. Qual o objetivo do uso da linguagem não verbal na notícia? Também respondi ali antecipado, não é isso? A linguagem não verbal, a imagem, ela ajuda a impactar, ela ajuda a passar a mensagem, no caso aqui que foi a tragédia. Então, o que nós estudamos nessa aula? Vamos retomar aqui o que é importante você saber no gênero textual notícia. Que é um texto jornalístico, né? Ele relata fato socialmente relevante para amplo público, porque a notícia tem que ser um fato que interessa a sociedade. É isso que a sociedade precisa saber, que vai ler a notícia, que vai ouvir o noticiário. Então, a notícia pertence ao grupo de textos que relatam. O que é quando um texto relata? É uma narrativa. Conta alguma coisa, conta um fato, conta um acontecimento. Organiza-se de maneira própria e apresenta, olha aqui, o tempo, o espaço, as personagens e o fato. Viram só? Desenvolvendo aquela atividade, interpretando a notícia, nós vimos tudo isso. Então, nós vimos isso a partir daquela atividade. O tempo, quando aconteceu, o espaço, onde aconteceu, o tempo
foi dia 14, o espaço onde aconteceu, que foi em Petrópolis, os personagens que foram as pessoas que estavam presentes no momento, as pessoas soterradas e o fato em si, que foi a tragédia em Petrópolis. Então, a notícia, ela retrata assuntos de interesse da sociedade. E quais são esses assuntos? Então, nós temos a saúde, que é de interesse de todos, fala sobre o trabalho, sobre a economia, sobre a educação, sobre a cultura ou sobre a violência. Então, a notícia, ela tem que retratar assuntos de interesse do público, de interesse da sociedade. Então, ela pode... geralmente, eles pegam esses assuntos para virar notícia, né? Como eu falei, é um gênero narrativo informativo. Então, retomando, através daquela atividade, qual é o objetivo? O objetivo da notícia é informar o leitor algum fato importante que tenha acontecido. E tem que ficar bem lembrado aí. A notícia é um fato atual. Se eu leio uma notícia de mês passado, ela já não tem a mesma graça, né? Não é nem a mesma graça, é o mesmo interesse. Então, a tragédia de Petrópolis, ela tem relevância agora, porque está acontecendo. Então, é atual, tá? E isso tem que ficar, muito importante. Então, o gênero notícia, ele tem o objetivo de informar, é um texto jornalístico, é um texto que usa uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né? Uma linguagem simples. Então, importante, o jornal e a revista, eles são suportes, não são gêneros textuais. Eles são meios de comunicação. Então, tanto no jornal como na revista, você abrir um jornal, você vai encontrar vários gêneros textuais, como a reportagem, como a crônica, como as tirinhas. Então, você não esqueça que o jornal e a revista são suportes, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você agora saiba identificar todos os elementos do gênero textual notícia. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.